Olá, tá começando mais um episódio do nosso podcast Nota 1000, esse conteúdo que vem para agregar para você que está se preparando para o Enem 2024, né? Faz parte do nosso projeto do Nota 10 e hoje eu recebo o professor Arion, ele que dá aula de geografia, né? Ele que garante aí parte das ciências humanas do nosso Nota 10. Professor, bem-vindo, que bom estar recebendo você aqui, dessa vez não na aula, mas pra gente bater um papo. Obrigado. Na verdade, esse momento é um momento muito importante, né? Porque está chegando a prova e com a prova os alunos às vezes ficam um pouco ansiosos e pensando o que pode cair, o que pode aparecer no caderno de Ciências Humanas. É claro que eu estou aqui como professor de Geografia, dentro de um componente curricular do caderno de Humanas, mas todos os componentes são importantes, Filosofia, Sociologia e História. Então esses 4 componentes curriculares irão dialogar bem para que você que está assistindo possa executar uma boa prova e garantir uma nota que possa também abrir as portas para a universidade, que isso é o objetivo de vocês, né? Claro. Ariel, você falou uma coisa que eu acho interessante a gente comentar, como essa questão de multidisciplinaridade, né? De como as ciências elas estão integradas, né? E como não tem uma questão de geografia, não vai ter só geografia. Uma questão de geografia também pode trazer um aspecto através da sociologia, através de um contexto histórico. Então tá ali tudo um pouquinho junto e misturado, né? É verdade. Pode sim cair, claro, não é comum do Enem. O Enem é diferente de outros processos seletivos. Se a gente pegar os vestibulares tradicionais, como por exemplo FUVEST, Unicamp, a própria UES aqui próximo da gente, tem uma outra pegada, um outro olhar para cobrar do aluno. Eles costumam cobrar questões mais conteudistas, teóricas, conceituais. Já o Enem, muita gente fala assim, o Enem é interpretativo. Eu discordo um pouco. Claro que toda questão você precisa interpretar para conseguir responder. Mas só que o Enem, ele consegue dialogar bem dentro das suas competências e habilidades. No caso de Humanas, são 6 competências e 30 habilidades, com todos os 4 componentes curriculares. Então é claro que vai ter questões como, por exemplo, globalização. Dentro de um tema como globalização, eu posso explorar, como professor de geografia, trazendo autores importantes da geografia, como Milton Santos, um baiano, negro, ex-professor da USP, que vez ou outra cai trechos de obras do Milton Santos no caderno de Humanas. Mas também pode ser trabalhado com autores da sociologia, da filosofia, da história. Então, o Enem, ele costuma trazer uma discussão muito mais ampla para que o aluno possa ter um olhar e extrair informações a partir desses componentes curriculares, um gabarito em cima também de distratores da própria questão. Você, acredito que sempre analisa a prova de Humanas, né? Depois que passa o Enem, pega lá para dar um confere, ver o que é que caiu. Tem alguma... como é que você analisa a forma como eles cobram a geografia no Enem? Você acha que fica... Não, essa fica claro pro aluno? Fica bem óbvio? Não, isso aqui é uma questão de geografia. Ou às vezes dá para dar uma confusão, você ficar na dúvida, o que é que tá cobrando? Tem como. Inclusive, nos 3 últimos anos tem como a gente afirmar isso. Claro que o Enem passou por uma reformulação em 2009. Então, de 2009 para cá, é clichê trabalhar os percentuais de temas que mais caem, de conteúdos que mais caem. Então, a prova do Enem tem uma certa previsibilidade. Contudo, se a gente pegar um recorte menor de 3 a 5 anos, vamos perceber que existe uma mudança na maneira de explorar alguns conteúdos. Como, por exemplo, globalização era o tema dentro de Humanas e, sobretudo, dentro do componente curricular de Geografia, que mais era cobrado. E aí, globalização caiu 3, 4 anos para cá e outros temas que outrora não eram tão cobrados, estão sendo cobrados com mais efervescência, com mais robustez, com mais intensidade. Por exemplo, as questões ambientais, como, por exemplo, o agro. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, tá na TCM, mas enfim, sempre caem, nos últimos 3 anos tem caído questões de agro, questões de conflitos de terras, técnicas agrícolas, questões climáticas, que aí entra questões ambientais, impactos ambientais, degradação do meio ambiente. E vez ou outra cai também geografia física. Aí sim a gente pode afirmar, olha, essa questão é tipicamente de geografia. Porque quando cai uma questão, por exemplo, de urbanização, o menino pode extrair informações, ou lembrar de informações que ele discutiu com o professor de sociologia e consegue gabaritar tranquilamente.
Quando cai uma questão de industrialização, ele também consegue, através de outros componentes do próprio caderno de humanas, chegar no gabarito e analisar também os distratores. Mas, por exemplo, uma questão de geografia física, como climatologia, hidrografia, cartografia, geologia... Os terrores. São temas especificamente da geografia, especificamente a maioria esmagadora deles da competência 6, da competência 2 também, que são competências que vão falar sobre impactos ambientais, sobre espaço natural e a dinâmica do homem com esse espaço. De que maneira podemos analisar a interação do espaço geográfico, do espaço natural ou físico e da intervenção antropogenética, humana, antrópica. Enfim, então o Enem, ele tem uma certa previsibilidade, mas a gente pode mapear questões tipicamente de geografia e questões que tanto podem ser abordadas na geografia como pode ser respondido com o olhar da sociologia, da história, da filosofia. Do conhecimento de mundo do aluno, né? Isso, exatamente. Você acha que essa mudança aconteceu por quê? Assim, por exemplo, você falou da questão globalização e nesses últimos anos já você está percebendo uma redução da cobrança desse assunto, desse tema. É porque a gente está ficando bom em acertar e o INEP, não, vamos dar a volta neles ou não? Assim, se eu tivesse a resposta exata, meninos, vocês precisavam entrar em contato comigo que eu ia dar para vocês o gabarito da prova. A gente não tem essa resposta concreta, mas a gente pode, através da experiência que a gente tem em trabalhar com essa prova, a gente pode afirmar alguns pontos. Um deles é que o banco do INEP, ele é atualizado com o tempo. E a prova do Enem é uma prova que puxa um banco de dados e questões do INEP. E esse banco, ele é destinado não só para essa prova que você irá fazer, o aluno está assistindo, no dia 3 e no dia 10. Tem também a segunda aplicação, tem o PPL, Pessoas Privadas de Liberdade, e agora tem a CNU, que é o concurso, na verdade, o Enem dos concursos, como chamam, que tem lá um bloco 8, que é bloco sobre realidade brasileira. E nesse bloco 8 da CNU sobre realidade brasileira, as questões também são extraídas desse banco e são questões tipicamente do Enem. Quando você começa a utilizar esse banco, você precisa repor. E aí, quando você repõe esse banco, a tendência, o viés, é que questões mais atuais surjam, apareçam. E a prova do Enem é uma prova democrática, mas é uma prova que fala principalmente do Brasil. É a prova brasileira, Exame Nacional do Ensino Médio. Se é o Exame Nacional do Ensino Médio, ela tem que discutir problemas, sobretudo, do território nacional. Problemas urbanos, problemas sociais, problemas ambientais. Né? Então, em cima disso, a gente tem percebido que alguns temas, deixou de cair, ou está caindo menos, e outros que eram deixados de lado, ou tinha um percentual menor, se a gente pegar um recorte de 2009 para cá, mas se a gente pegar um recorte de 3, 4, no máximo 5 anos, a gente pode encaixar aí alguns conteúdos que estão caindo com mais intensidade. Quantas horas do seu dia você dedica para estudar sobre o Enem? Não para, né? Porque tem isso. A gente, quanto aluno, estuda para o Enem. Vocês estudam sobre o Enem. É porque, na verdade, o professor também ele é um estudante. Mas a maneira como a gente prepara o aluno para o Enem parte de várias ramificações. Primeiro, a gente prepara um material, ou a gente já tem outros materiais que foram utilizados em anos anteriores. A gente atualiza esses materiais e a gente também faz uma análise da prova. O que é que caiu e o que não vinha caindo? O que se repetiu? O que era previsível e realmente, aqui está dentro do esperado. Aqui não está dentro do esperado. 2021, 2022, 2021, caiu uma questão sobre ciclones e anticiclones. Não era uma questão difícil. Não era uma questão simples, fácil. Mas o menino não estava esperando uma questão tão específica de climatologia. E aí, talvez ele pulou, foi responder outra achando que era difícil, deixou de gabaritar uma questão que tinha um nível fácil para responder, mas era uma questão muito específica, falando sobre ciclones e anticiclones. Estava dentro da previsibilidade? Não. Estava dentro do esperado? Não. Mas é passível de cair porque está dentro aí das competências e habilidades do caderno de humanas. Quais são os temas, né, que mais caem, que a gente deve dar mais atenção nessa reta final que a gente está revisando? Vamos lá. O que tem caído mais de 2009 para cá é globalização.
mas diminuiu um pouquinho. E quando cai, pode vir também autores da sociologia que falam de globalização. O que tem caído com mais intensidade, que é uma regra, vamos lá, atenção, é uma regra do caderno de humanas dentro do componente de geografia. Espaço urbano e industrial, questões urbanas, macrocefalia urbana, congestionamento, mobilidade urbana, favelização, processo industrial, industrialização no território nacional. Também a gente pode falar de modelos produtivos dentro da indústria, Fordismo, Toyotismo, então sempre cai esses modelos produtivos também, né? Além disso, não foge da regra questões ambientais e espaço agrário, campestre ou ruralizado. Eu até disse para os alunos recentes que a prova 2023 do Caderno de Humanas parecia uma prova do agro, parecia que estava preparando estudantes para o espaço agrário e para todas as nuances, intempéries que ocorrem no espaço agrário, desde a conflitos de terras, a técnicas agrícolas, expansão da fronteira agropecuária, a soja, que é a menina dos olhos do governo brasileiro, porque é a principal commodity, é o principal produto de exportação na balança comercial do Brasil. Então, tudo isso tem caído com muita intensidade. Questões ambientais, espaço agrário, espaço urbano e industrial e também aspectos demográficos e migrações têm caído. Junto com isso, o que não cai com tanta intensidade, mas pode aparecer. Cartografia, tem ano que cai uma questão ou duas, tem ano que não cai nenhuma, né? O ano passado caiu, mas caiu na segunda aplicação. Teve anos que caiu no Enem Digital. Então, pode cair cartografia, fusos horários. Está caindo sempre uma questão sobre estrutura geológica, parte de geologia, relevo, que é uma parte mais conceitual, mais conteudista, mais teórica da geografia física. Então tem caído. E agora vamos para algumas surpresas que eu tenho apostado para 2024, porque caiu em 2023 e acredito que seja um viés. É sobre alguns conflitos internacionais. Aí a gente entra numa seara de atualidades, né? Uma pílula aí de atualidades. No ano passado, caiu questões que os alunos não esperavam. Não porque do tratado de geopolítica, porque geopolítica também está dentro das competências e habilidades do Enem, então super compreensível. Porém, quando tinha fatos muito recentes, via de regra, não caía de imediato naquela edição, ia cair bem depois. Vou dar um exemplo. Em 2015, houve o rompimento da barragem de Mariana. Em 2019, em Brumadinho, lá em Minas Gerais. Só vieram cair questões bem depois, falando sobre Mariana e sobre Brumadinho. Então, normalmente a gente espera que quando esses fatos ambientais, sociais, ecológicos, climáticos, conflituosos, quando ocorrem e quando estão em evidência, esperamos que venha numa edição posterior, ou 2 ou 3 edições posteriores. Não de forma imediata. Não, né? De forma imediata. Porém, na edição 2023, caíram 2 questões falando sobre Palestina e Israel, trazendo todo um cenário daquela incursão de um grupo terrorista fundamentalista que tem sua base militar na faixa de Gaza e aplicou uma incursão, uma operação, né, militar no sul de Israel no dia 7 de outubro de 2023. E aí ninguém imaginava que poderia cair algo do tipo. Caíram 2 questões falando, claro, de um contexto histórico entre árabes e judeus. E caiu uma questão falando da operação especial da Rússia na Ucrânia, que é assim como Vladimir Putin chama a guerra lá na Ucrânia, de operação especial na Rússia. Que agora, em breve, vai se comemorar, porque ninguém comemora um conflito, uma guerra, 3 anos. No dia 24 de fevereiro de 2022, teve fatos a operação... recentes, né? Isso. E apareceu na prova de 2023. Pode ser que apareça mais uma vez, agora em 2024. Não só esses conflitos, como guerra comercial entre Estados Unidos e China, o caso de Taiwan buscando independência do PCC, Partido Comunista Chinês, que governa a China desde 1949, na Revolução Chinesa. Acredito que pode vir alguma coisa envolvendo geopolítica internacional por esses fatos que têm ocorrido nos últimos anos. Não especificamente em 2024, mas de um recorte de 3, 4, 5 anos. Você acha uma vantagem ou uma desvantagem ter questões sobre assuntos tão recentes?
Eu digo que para o aluno é uma faca de dois gumes. Pode ser interessante, mas pode ser também um perigo. Pode ser interessante porque o aluno ele é bombardeado de informações, né? Ele é bombardeado de informações todos os dias. Não só nos telejornais, em documentários, mas também nas redes sociais. O Telegram, o Instagram, o TikTok, o Facebook, enfim. Ele é bombardeado dessas informações. Então, eles conseguem absorver essas informações e levar para o dia da prova. Mas isso pode confundir um pouco. Porque uma coisa é o aluno que treina em sala de aula para o Enem. Porque a preparação para o Enem é um treino. Assim como você treina para praticar uma atividade esportiva, você treina na sala de aula para praticar a prova do Enem, que é uma prova diferente de outras. Eu digo muito para o aluno que o aluno que se sai bem no Enem, não necessariamente ele vai se sair bem na UES e vice-versa, ou na FUVEST. Então, eu digo que pode ser bom, mas pode ser ruim, porque dependendo das informações que ele absorveu, isso pode levá-lo a interpretar uma questão de maneira errônea, não percebendo aí os distratores, não percebendo o comando da questão, que é o que a questão pede, o enunciado, e aí ele pode sim perder uma questão. Fica difícil, né? Porque quando a gente estuda outros conflitos, por exemplo, de 1900 e pouquinho, 1980 para lá, já são conflitos passados, que a gente já consegue fazer uma análise de tempo, né? E agora não, meio que esses conflitos estão... eles estão acontecendo e meio que a gente ainda tá sentindo assim, o que acontecer, quem tá certo, quem tá errado, o principal, né? Quem tá certo, quem tá errado, que talvez a gente só tenha essa resposta lá na frente, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, ou nunca tenha. Enfim, mas aí essa questão deles ainda estarem acontecendo também pode deixar a gente um pouco mais confuso, né? Acho que a diferença também é que em 1900 bolinha, né, quando tinha os conflitos, não tinha o Twitter, por exemplo, ou o TikTok, pra gente estar vendo só um lado da história, né, de estar consumindo só um tipo de informação, vendo só um lado da história e já escolher um lado ali pra ficar, não, sou a favor, sou contra. Vou ler só sobre esse lado ou sobre aquele. Eu digo assim, que em relação a esses conflitos mais atuais, o aluno ele pode ficar confuso, de fato. Mas quando ele lembra da edição 2023, ele, caiu Rússia e Ucrânia. Caiu Palestina e Israel. Então, peraí, vamos estudar esses conflitos atuais. Vamos entender pelo menos o básico, né? E tem algo que é muito interessante, que o aluno que está assistindo esse podcast, quem está se preparando, precisa ter em mente. Na geopolítica, quando a gente prepara o aluno para uma prova como essa, de início a gente já começa dizendo assim, gente, na geopolítica não existe mocinho. Não existe quem é certo ou quem é errado. Não tem um lado certo ou um lado errado da história. A gente vai entender como desenrolou esse conflito e o que de fato está acontecendo e quais são as consequências desse conflito, tanto em nível regional, local, onde realmente de fato tem acontecido aquele conflito, mas também de que maneira vai impactar no cenário internacional, porque impacta hoje em dia nessa globalização da produção, da economia, o mundo ele é conectado, não só conectado em informações, mas conectado também em termos de cadeia produtiva, escoamento de mercadorias e serviços. Então há uma interdependência muito grande no cenário global. Então, quando a gente fala em conflitos internacionais, quem está se preparando para o Enem é ter a noção que pode cair e que ele precisa tirar uma venda ou compreender que na geopolítica a gente não pode pensar dessa forma. Tem um certo, tem um errado, tem um mocinho ou não tem um mocinho. Porque na geopolítica há interesses. Há interesses de ambos os lados. E desde a Guerra Fria, na verdade, que surgiu um termo, e esse termo ele está sendo levado até o presente momento, que são as guerras por procuração. O que é uma guerra por procuração? É aquela famosa guerra que tem vários personagens indiretos, que ganham ou perdem com isso. Então, nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, tem dois personagens, dois atores principais, a Rússia e a Ucrânia. Mas existem também outros personagens que alimentam esse conflito porque eles têm interesse.
ou de um lado ou do outro. Se um ganha, eles vão ganhar com isso. Se um perde, eles vão perder com isso ou vice-versa. Então, hoje, desde a Guerra Fria, na verdade, com a guerra do Vietnã, guerra das Coreias, guerra do Afeganistão, trazendo para os conflitos atuais do século XXI, todos esses conflitos são conflitos que têm muitos interesses, dentro de um cenário de uma globalização da produção, de uma globalização política também, diplomática também. É mais sobre entender o que levou, né? Do que... Sim. Então, seria mais a gente focar, por exemplo, relembrar como é que começou os conflitos, né? Desenrolar para o que de fato está acontecendo nesse momento. Seria mais ou menos isso. E principalmente porque o conflito hoje, ele não foi desenrolado hoje. O conflito que está posto hoje, ele foi desenrolado muitas vezes há décadas atrás. Se a gente pegar o caso da Rússia e a Ucrânia, teve um cenário um pouco tenso, hot, entre Rússia e Ucrânia já em 2014. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, que geograficamente é um território ucraniano, mas a Rússia anexou a Crimeia. Naquele contexto, então, o presidente da Rússia, o Yanukovych, ele pleiteava, e a população ucraniana pleiteava que a Ucrânia ingressasse na União Europeia. Para jovens, assim como vocês estão assistindo, os ucranianos, eles almejam muito entrar na União Europeia. Entrar na União Europeia, para a Ucrânia, é se modernizar. É ter um certo... Entrar no camarote, é ser VIP. Ser VIP. Pista premium. E também existem vários países que pleiteiam ingressar e não conseguem. A Turquia faz anos que tenta e não é aceita. Então a Ucrânia tinha esse interesse e ao mesmo tempo em se aproximar da OTAN. A OTAN, repetindo, surgiu lá na Guerra Fria, só para contextualizar. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, quando ele surgiu, tinha o principal objetivo de proteger e salvaguardar os norte-americanos e o capitalismo norte-americano de um lobby do socialismo soviético. Nunca deixou de existir. Quem deixou de existir com o fim da Guerra Fria foi o Pacto de Varsóvia, que também era um órgão militar que rivalizava com a OTAN. Deixou de existir. A KGB, que era uma agência de espionagem, deixou de existir. O próprio Putin, presidente da Rússia, foi um espião da KGB durante 16 anos. E hoje é o chefe de Estado, um dos mais longevos, né? Pegando aí um contexto mais global, tem mais de 20 anos no poder. Entre presidente e primeiro-ministro, tem mais de 20 anos. Ele é, ao mesmo tempo, o segundo e o quarto presidente da Rússia. Essa história é muito louca quando a gente olha para todo esse leste europeu, instável politicamente, e que foi mergulhado em um cenário de Guerra Fria durante boa parte da segunda metade do século XX, e que hoje são 15 países independentes, que foram desmembrados de uma nação só, que era a União Soviética. Então, só voltando, 2014, anexação da Crimeia, a Rússia se aproximando da União Europeia e da OTAN, aí o Putin, não, eu não quero um país vizinho a mim, anexando ou se aproximando da OTAN, sendo que eu vou ter militares norte-americanos na minha fronteira, na fronteira com o meu país. Eu não quero. Então, começou um lobby com o Viktor Yanukovych. O Viktor Yanukovych aceitou o lobby, se afastou da pretensão de ingressar na OTAN e, sobretudo, na União Europeia. Os jovens ficaram pé da vida, foram para a praça central da capital ucraniana, Kiev, a praça chamada Maidan. Esse cenário ficou conhecido como Euromaidan, porque aí jovens também da União Europeia todos compraram a ideia dos jovens ucranianos, né? Colocaram o governo do Yanukovych abaixo. Depois que assumiu foi o Poroshenko. O Poroshenko passou uma chuva lá, depois teve as eleições entre o Poroshenko e o Volodymyr Zelensky. O Volodymyr Zelensky, sem nenhuma história política, não vinha de família de políticos, era um ator, e ele estrelava filmes, documentários, novelas. Em um dos filmes, ele foi um presidente. E nesse filme deu certo. E aí a população... Se na ficção deu certo, por que não na realidade? Como se fosse o Tiririca no Brasil. Mas aí o Tiririca não deu certo, né? Pelo menos a gente pode afirmar de fato que ele parou com essa pretensão de ir mais além de deputado federal. No caso do Volodymyr Zelensky, ele realmente assumiu, ganhou as eleições e está no poder até o presente momento. E a entrada dele, a eleição e a vitória do Zelensky foi também o estopim para essa operação russa. Porque assim que o Zelensky ganhou, durante sua campanha eleitoral, ele mencionou, olha, se eu ingressar, se eu for presidente, se eu for eleito,
irei me aproximar mais uma vez para que a Ucrânia faça parte da União Europeia e seja um membro da OTAN, sendo protegido pelo Ocidente. Assim que ele assumiu e realmente ele colocou para frente esse objetivo, essa pretensão, aí o Putin, no dia 22 de fevereiro de 2022, teve aquela operação especial que está desencadeada até o presente momento. Não. Agora o pessoal da Europa é chato, né, velho? Então a gente tá falando de algo de 2014 e que culminou 10 anos, 2022, né? E agora 2024, que ainda está ainda nesse cenário de conflito entre Rússia e Ucrânia. Então o menino precisa estar atento a isso. Parece uma questão muito atual, uma questão muito vigente de 1, 2, 3 anos, mas tem um recorte muito maior, de 5, 10, 15, 20 anos. Arion, falando sobre essa questão de ter essa atualidade na prova, a gente está falando sobre a questão de geopolítica, conflitos internacionais, mas como você falou, o Enem é uma prova brasileira, cobra muito Brasil. Você acha que a gente vai ter, por exemplo, as questões das mudanças climáticas, que é um assunto que está em alta, como eu estava falando, né? Tem tantos anos que está aí nessa expectativa de ter esse assunto cobrado de fato na redação, por exemplo, mas a gente pode ter nessa prova de ciências humanas questões falando, por exemplo, sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, sobre a seca que a gente vem enfrentando, sobre as queimadas também. A gente pode ver esses casos em relação ao meio ambiente já desse ano, nessa prova de 2024? Não só a gente precisa esperar, como de fato tem caído. Se a gente pegar, vamos lá, atenção para quem está assistindo em relação ao que pode cair de questões ambientais, porque eu acho que é importante isso. Por quê? Não é tão simples assim. Quando a gente fala em questões ambientais, a gente pode mergulhar em várias searas, vários contextos. A gente pode trabalhar com questões ambientais e impactos no solo, questões ambientais em corpos hídricos fluviais, que são rios, em mananciais, em corpos hídricos subterrâneos, que são os aquíferos. Os impactos ambientais podem vir em questões, as questões ambientais, elas podem ser abordadas em diversas vertentes. Na relação terra-atmosfera, com ilha urbana de calor, inversão térmica, agravamento do efeito estufa, aquecimento global, chuva ácida, smog. Então tem muitas coisas que podem estar atreladas a questões ambientais. Por isso que eu digo, eu não consigo, você que está aí, se prepare, porque dificilmente uma prova com 45 questões não abordará uma questão ambiental. Então, de fato, cai questões ambientais ano após ano. É esperado e está dentro da previsibilidade. Agora, vamos falar de questões ambientais em fatos mais atuais? Acredito que seja essa a pergunta. Os últimos fatos, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. O que é que a gente pode mencionar? Ora, 2022 teve uma chuva histórica em Petrópolis e houve deslizamento de massa ou movimento de terras. Esses movimentos de massa em regiões de encostas ou vertentes, elas podem trazer consequências extremamente delicadas. Vidas são ceifadas, são perdidas, casas são desmoronadas, enfim. Então, é um cenário extremamente delicado e o Brasil sofre bastante com esses movimentos de massas ou deslizamento em regiões de morros, em ocupação irregular, regiões de encostas. Além das chuvas em Petrópolis, também teve uma chuva histórica que bateu Petrópolis. Olha só, olha como as mudanças climáticas têm afetado o mundo como um todo. Chuvas históricas chegaram em Petrópolis em 2022. No ano posterior, chuvas históricas chegaram no litoral de São Paulo. Em 2023, chuvas em Santos, em Bertioga, que registrou o maior índice pluviométrico ou de precipitação de chuvas em um intervalo de 24 horas. Choveu mais de 600 milímetros. Em alguns órgãos foi até registrado em algumas estações foram registrados mais de 700 milímetros. Isso é o que chove, por exemplo, numa cidade média ou pequena do interior do sertão nordestino. Se pegar aqui o nosso recorte de vivência, Mossoró, chove em média de 700 a 800 milímetros em 12 meses. Quando chega em 1000, já é um dilúvio. E a gente está falando em 24 horas.
precipitar 680 milímetros, 700 milímetros, é uma coisa absurda. Então é muita água, trazendo assim muitos problemas urbanos, sociais e, claro, óbvio, ambientais. Então a gente pode citar as chuvas que trazem também muitos problemas em regiões de encostas. A gente pode citar as queimadas, que também tem sido muito recorrente no Brasil, em intervalos de 3, 4, 5 anos. Essas queimadas são mais comuns e têm sido mais comuns na região amazônica e no centro-oeste, na savana brasileira, no cerrado brasileiro, que por vezes também acontece no Pantanal Mato-Grossense, que está ali próximo ao cerrado. É um bioma que irá se embebedar de características do próprio cerrado, da Amazônia. É um mosaico faunístico e fitogeográfico, o Pantanal. Mas por que essas áreas em especial, elas sofrem com essas queimadas, né, periódicas? Primeiro porque a atividade humana tem chegado com intensidade, cada vez tem sido mais marcante nessas áreas. Atividades econômicas, como expansão das lavouras. Então, por exemplo, para você plantar soja, que é um arbusto, você tem que retirar uma vegetação que ali está posta, uma vegetação nativa. Então, você retira a vegetação nativa e você introduz uma vegetação exótica para se adaptar ali. O primeiro ponto é esse. Então, há essa prática de retirada, de desmatamento, de queimadas. Há também uma ação antrópica de queimadas para aumentar as zonas ou áreas de pastagens, principalmente da pecuária extensiva, que é aquela pecuária que é muito comum também no sertão nordestino. Animais criados soltos, sem confinamento, sem intervenção veterinária, sem nutrição adequada. Então, esse tipo de pecuária também traz impactos extremamente pontuais no cerrado brasileiro, no Pantanal Mato-Grossense e na região amazônica. E além disso, quando a gente fala ali do Pantanal, do cerrado ali em especial, o clima dali favorece, porque é um clima tropical típico. O clima tropical típico na região central do Brasil é um clima que a gente define com 2 estações bem definidas: verões chuvosos e o inverno muito seco. Então, entre novembro, dezembro até março, chove bem. Goiás, Mato Grosso do Sul. A partir de abril, aí é um período de estiagem sem precedentes. Abril e por diante. Então, esse período mais longo de estiagem, com a temperatura às vezes elevada, mesmo estando no inverno, mas lembre que para estar no inverno e para ter uma queda brusca da temperatura, é necessário também que um fator climático ali atue, que é a latitude. Está mais próximo ali das regiões temperadas e polares. Como a gente está próximo de regiões tropicais e equatoriais, a incidência solar é mais intensa ao longo do ano. Praticamente há pouca variação térmica ao longo dos 12 meses, que é o que nós chamamos de amplitude térmica. Então, com temperaturas elevadas, mesmo no inverno, e mesmo com quedas bruscas em alguns momentos, a sequidão, a umidade muito baixa, faz com que a combustão ocorra também de maneira muito sutil nesses cenários. Quando há uma prática, por exemplo, antropogenética humana, que vai intensificar isso, mas também processos naturais, um raio, alguma coisa que possa cair na região, possa ser acometido na região e desencadear uma queimada que vai se expandindo de maneira mais fácil. É o que tem acontecido também na Amazônia, essa expansão da lavoura e a pecuária extensiva, associada também com o ambiente natural, devido às mudanças climáticas. Sempre essa questão, né, do homem com a natureza. Arion, para a gente encerrar então, só para ressaltar, vale a pena, antes dessa prova de ciências humanas, dar uma olhadinha nessa questão de geopolítica, nessa questão da globalização e também dar uma revisadinha. O que é que está acontecendo no Brasil e no meio ambiente nesses últimos anos? Vale ou não vale? Vale. Se eu fosse dizer agora, apostar para você que está assistindo esse podcast, o que pode aparecer na sua prova no dia 3? Meninada, moçada, se prepare. Questões ambientais, espaço agrário, mais uma vez, é um problema muito marcante no Brasil, histórico. Então, problemas agrários, problemas ambientais, questões também de conflitos internacionais, pode vir alguma coisa. Fiquem também antenados a espaço urbano e industrial, população, imigrações, fluxos populacionais. E esperem 1, 2, no máximo 3 questões de geografia física com teoria, com conceito que o Enem está trazendo, ou cartografia, geologia, falando sobre
a paisagem natural do Brasil e as potencialidades, as riquezas que há no território nacional, bem como os aspectos climáticos a nível global, como mudanças climáticas, trazendo conferências ambientais, desde lá a Conferência de Estocolmo em 1972, na Suécia, até a última grande conferência, que foi o Acordo de Paris, em 2015. Então, acredito que pode cair alguma coisa envolvendo esses tópicos que eu mencionei. Não vai fugir disso, acredito eu. O Nota 10 já mandando, já passando o briefing para você que está acompanhando. O que é que pode cair nessa prova de Ciências Humanas, o que é que pode cair nessa prova de Geografia. Arion, muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui. Por mim, eu passaria horas e horas aqui escutando, porque eu realmente gosto de humanas e essa parte de geografia envolve a gente. É sempre muito bom escutar. E muito obrigada por contribuir com Nota 10. Tenho certeza que suas aulas vão fazer a diferença na hora que a gente for para a prova no dia 3. Eu que agradeço. Fica aqui também os meus agradecimentos das aulas que a gente teve aqui, Nota 10, desse momento que é importante para você que está estudando. É isso, é ter calma, é reta final. Não tem o que ver muito, mas vocês podem ainda dar uma pincelada numa coisa ou outra e tentem revisar através das aulas do Nota 10, que eu acredito que vocês terão aí muita coisa, muitas informações para levar para o dia 3 e para o dia 10, para então pleitear uma vaga na universidade, tirar uma pontuação boa no SISU e garantir a aprovação, que é o que vocês mais almejam, desejam e sonham. No mais é isso, agradeço demais. Obrigada, Arion, é que a gente fica aí na torcida também, né? Que todo mundo consiga fazer uma boa prova e ter uma boa nota. Eu vou ficando por aqui, a gente volta depois com mais podcast Nota 1000 e também tem mais aula no Nota 10. Se você quiser conferir o nosso conteúdo, vai no nosso canal, nas multiplataformas da TCM ou lá no nosso Instagram, @Nota10TCM. Até o próximo Nota 1000.